Olá, eu sou Adriano Sambugaro e esse é o PDV. Nosso podcast conta com o patrocínio da InWave. Iniciamos hoje uma série com o time do Varejo 180, que fará parte da NRF em 2022. Uma das coisas mais fascinantes no varejo é o fator humano. E o varejista sabe que o seu sucesso depende basicamente da habilidade de interpretar os desejos do consumidor. Nessas horas, bola de cristal não resolve, mas bater um papo com aquele funcionário da ponta que atende vários clientes por dia pode fazer toda a diferença. A dica é do nosso convidado de hoje, Edmur Sayane, especialista em gestão e cultura de atendimento, executivo, palestrante, consultor e autor. O Edmur tem uma visão muito especial sobre o papel das pessoas no varejo e o que transforma um grupo numa equipe de verdade. Nesse episódio, nem sentimos o tempo passar. Falamos sobre os muitos desafios do setor, como atrair os clientes para as lojas físicas e incentivar o time de vendas. E é aqui que entra o olhar diferente do nosso entrevistado. Em vez de plano de carreira, ele fala em plano de vida. Em vez de marketing, ele prefere o encanto do que é genuíno. Eu e o Gustavo te convidamos a acompanhar esse papo apaixonado sobre o varejo. E claro, também quisemos saber as expectativas dele para a próxima NRF, que terá a primeira edição presencial depois de 2 anos. É isso, a gente começa já já. Missão Retails Big Show Nova York. Uma nova opção de viver a NRF. Network, estudo de casos e conteúdo exclusivo no Harvard Club. Ícone do conhecimento mundial. Teoria e prática numa só viagem. Aproveite também os roteiros criados pelos Retails Thinkers, nossos especialistas em varejo. De 15 a 21 de janeiro. Uma experiência Varejo 180. Informações e contato em varejo180.com.br. E fica a dica para vocês. O Edmur e o Gustavo Carrer, aqui do PDV, são 2 dos Retail Thinkers que estarão na próxima edição da NRF pelo Varejo 180. Bom, vamos para a entrevista que começou com o Edmur, dizendo como o varejista pode atender melhor as necessidades dos clientes, principalmente nessa retomada pós-pandemia. O varejista tem que ter o foco do cliente, ele tem que se colocar no lugar desse cliente para que ele entenda realmente do que aquele cliente está precisando e o que aquele cliente quer. Varejo se posiciona por loja, se bobear por horário de loja, tá? Segunda à tarde vem tal cliente aqui, terça à tarde vem tal cliente aqui, durante a semana vem tal cliente, fim de semana vem outro cliente. Então, o primeiro ponto que o varejista tem que estar atento é foco do cliente. Quem mais pode falar sobre o cliente para o varejista é a sua equipe, principalmente a equipe da ponta, né? Em todas as apresentações que eu faço, eu sempre pergunto para as pessoas assim, quem é a pessoa mais importante de qualquer marca? E o cara fala o cliente. E eu falo, não é o cliente. A pessoa mais importante de qualquer marca é o cara da ponta. Ninguém pode te falar mais sobre o cliente do que o cara da ponta. Esse cara conversa com 10, 20, 30 clientes por dia e sei lá quantos, se você fizer a conta aí, vai dar 1.000, 2.000 por ano. É ele que pode te contar histórias sobre o cliente, fora você, obviamente, falar com o cliente diretamente. Então, foco do cliente é a primeira coisa. A segunda coisa, como todo mundo sabe, né, o digital cresceu, então a marca tem que ser híbrida, tá certo? Híbrida no sentido de ela misturar e disponibilizar para o cliente o maior nível de canais possíveis. Quais são os canais que ela pode disponibilizar? Todo mundo pensa em físico e digital, sendo que físico é loja, produto, isso é o físico, tá certo? E o digital é o que está na internet, né? O que está em aplicativo e tudo mais. Redes sociais, tudo mais. Tem um terceiro que é humano. Então, eu falo assim, um bom varejista sabe fazer todos os elementos de uma marca híbrida, que são o físico, o humano e o digital. Se o varejista ficar sem um desses 3 pontos, desse tridente, né, vamos dizer assim, ele fica fraco, ele fica frouxo, né? E ele não pode ficar. Então, o varejista que era físico e não era tão humano, depois da pandemia percebeu o quanto que o humano é importante
e perceber o quanto que o digital é importante. Ele tem que praticar os três com a maior força possível e tentar fazer com que os três ajam na direção do cliente com a mesma personalidade, tá certo? Todo mundo sabe que o Omnichannel leva para os clientes os canais, sendo que os dados do cliente são coletados nos canais Omnichannel de maneira homogênea e que o cliente navega pelos canais de maneira fluida, que ele, na verdade, ele acha que ele nem sabe em qual canal está, de tão fluido que é o Omnichannel do cara. Mas esse Omnichannel tem que incluir o humano, tá certo? Se ele não incluir o humano, fica fraco, porque, na verdade, na ponta do digital e na ponta do físico está o humano, que é o elemento que eu considero sempre, por viés, o mais importante do varejo. A terceira coisa que o varejista tem que fazer é inovar. Se o varejista parar de inovar, você pode ter certeza absoluta que ele vai ficar velho no dia seguinte que ele está trabalhando. Tem gente que acha que ser híbrido é suficiente, que ter o digital, o físico e o humano é suficiente, e que ter foco do cliente é suficiente. Não é. Ele tem que ter foco do cliente e tem que ser híbrido para ele saber em que direção inovar. Mas ele tem que inovar toda semana. Quanto mais ele inovar, mais a marca dele é inimitável e mais a marca dele se torna uma marca forte naquilo que diz respeito à tendência do cliente buscar a marca, tá certo? Inovação é muito importante. E, por último, o varejista tem que incorporar mentalidade ágil para implantar as inovações da maneira mais inteligente que tem, que é barato, rápido e sempre e cada vez melhor. Edmur, no comecinho aí do que você estava explicando para a gente, você comentou que o principal é o pessoal de loja, né? O ponto de referência, que eles conhecem o cliente, sabem muito sobre o cliente, né? Como é que faz uma empresa com presença nacional para entender qual que é o cliente dele, sendo que cada região do país tem características muito peculiares? Qual o tamanho desse desafio? Ele tem que ter estratégias regionalizadas, ele tem que ter uma estratégia para todos. Como que ele lida com isso? E em meio disso, será que essa talvez tenha sido a dificuldade de grandes empresas estrangeiras que vieram para o Brasil e não conseguiram ter sucesso? Com certeza, Adriano. Você está falando uma coisa muito séria, né? Se você tiver 5 lojas, você tem que ter uma subestratégia para cada uma dessas lojas. E o diálogo loja-compras, loja-produto, loja, quem desenvolve estratégia, tem que ser frequente e dinâmico para que se ajuste a cada momento aquilo que foi decidido. Então, se eu decidir numa determinada promoção, ter uma determinada quantidade de produto na loja e a loja percebeu que aquela promoção não rodou, ela tem que imediatamente falar com quem é responsável pela decisão para poder ou transferir produto ou da próxima vez comprar menos e aí se acertando. Até que um dia a inteligência artificial minimize essa necessidade do diálogo, tá certo? Mas nunca evitar o diálogo. O diálogo entre loja e quem decide mercadoria, estratégia e tudo mais tem que ser permanente. Esse diálogo não pode morrer nunca, senão você perde o foco daquele cara que está na frente do cliente na loja. Isso é que é importante, Adriano. Se você pensa que os gringos vêm para cá com a mentalidade de que o Brasil é um só, pensa que também tem muita marca brasileira que não entende que numa cidade que nem São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, qualquer cidade grande ou pequena do Brasil, cada loja tem que ser muito focada, com zoom, né, com lupa, para poder entender do que ela precisa. As besteiras que a gente faz, quando a gente faz aquele 10% para todo mundo, 5% para todo mundo, e essas distribuições genéricas, elas vão fazer com que você perca a profundidade de entender o cliente, que é o primeiro ponto que eu falei para vocês, o foco do cliente, e isso é erro crasso que aconteceu já em muitas franquias, em muitas marcas de cadeia de loja própria, e isso é um pouco de arrogância do decisor, achando que ele sabe tudo e que ele não precisa de ajuda. Se ele contar com esse cara da ponta,
que entende se o edredom tal vai vender na loja tal ou não, ele vai poder maximizar muito os resultados do trabalho dele. Só que tem um detalhe: as pessoas menosprezam a competência e a importância do cara da ponta. Normalmente as pessoas acham que esse cara da ponta é pior, mais mal formado, entendeu? E elas não ouvem esses caras. Por isso elas erram tanto. No passado, ter uma boa localização, sortimento e preço era suficiente para atrair a clientela, né? Agora, o cliente tem tudo isso na palma da mão, né, Edmur? E a gente ainda ouve muito aquela máxima, né? O cliente não vai na loja porque precisa, ele vai na loja porque ele quer ir, né? Então, o varejista, o que ele precisa fazer para criar esse desejo do cliente visitar a loja física, trazer ele de volta? Ele só volta à loja que ele valoriza, tá certo? Então, tem a história da jornada do consumidor, né? Ele fica procurando, vai para a internet, vai para não sei aonde, vai para não sei aonde. Se ele comprar na internet, acabou, pronto. Mas se ele, por acaso, estiver passando por uma loja e essa loja estiver interessante para o cliente, ele para e mesmo que ele não tivesse nenhuma intenção de entrar na loja, ele vai para ela, tá certo? Então, vamos pensar no seguinte: você joga o seu cliente para a loja, ou aquele que está trafegando perto da loja, ou aquele que está trafegando no digital e cria algum interesse para a loja. O que faz o cliente se atrair por uma loja? É a história da tal da experiência do cliente, tá certo? Eu vou perder um certo tempo aqui, vou usar o nosso tempo aqui para descrever a experiência do cliente, porque é muito importante, tem muito pouca gente que fala sobre isso no mercado em geral. Eu tenho um artigo que eu publiquei no Varejo 180 sobre isso aí, eu gostaria de dar uma síntese daquilo que eu falei no artigo, tá? O cliente, quando ele está procurando uma loja, ele quer sobreviver, ele quer, olha quanta coisa ele quer, hein? Ele quer fazer mais coisa, ele quer aparecer, ele quer ser mais, ele quer aprender, ele quer se divertir, ele quer criar, ele quer doar e ele quer elogiar. Olha quanta coisa o cliente quer. E uma experiência de loja marcante que faz o cliente querer voltar, ela é composta, primeiro, depois da pandemia, segurança. Se eu não der segurança para o cliente, eu estou fora. A segunda coisa que eu tenho que dar para o cliente numa loja é conveniência. A loja tem que ser conveniente, ela tem que ser de fácil acesso e de fácil navegação, tá certo? Eu tenho que dar design para o cliente. Se a minha loja não tiver design, ele não se interessa por ela. Eu tenho que dar atendimento, que é uma coisa fundamental, talvez seja o ponto mais importante de toda a experiência do cliente que nós vamos descrever, mas atendimento realmente é uma coisa que não tem como você negar. Tenho que dar para o cliente entretenimento, tá certo? Nem que seja um cafezinho para ele tem que ter alguma coisa que divirta ele na ida à loja. E hoje em dia, isso pode ser um instagramável, isso pode ser um lugar na loja que tem um ponto de diversão, mas tem que ter entretenimento. Eu tenho que educar o cliente tem que se sentir educado quando ele for à minha loja. Eu tenho que dar, olha uma coisa importante aberta, eu tenho que dar sustentabilidade para o cliente, para ele poder doar, né, que é uma das coisas que ele quer. Eu tenho que dar para ele personalização e eu tenho que dar para ele carinho, tá certo? Eu tenho que dar muita coisa para o cliente para ele achar que vale a pena voltar à minha loja. Tudo isso compõe a tal da experiência do cliente, que é o quê? Aquilo que, quando ele entra na loja e quando ele sai, é o somatório de coisas que ele sente da loja, tá certo? Você pega uma loja sem graça, né, sem nada para mostrar, aquelas lojas que são prateleiras de produto só, sabe aquela loja prateleira de produto? O cliente entra e sai dessa loja achando que era melhor ter comprado no site ou no aplicativo. Agora, se ele vai naquela loja, onde ele entra, ele tem uma loja maravilhosa, com uma vitrine super atraente, com cartazes maravilhosos sinalizando e educando ele, né? E você vai lá e oferece um salgadinho para ele ou oferece um café. Aí a loja tem statements de sustentabilidade e ele pergunta para você como é que você quer as coisas, faz tudo muito saudável e ainda te dá carinho. O que você faz? Você volta para esse lugar.
Uma das lojas que eu mais gosto de visitar, que não é tão refinada assim, nem tão rebuscada, é Multicoisa, tá certo? Multicoisa é uma cadeia de lojas que tem atendentes muitas vezes muito simples, muito humildes, mas que te educam de uma maneira muito forte. Então, a Multicoisa é uma empresa de educação sobre os produtos que eles vendem. Eles devem vender, sei lá, 10 mil produtos, 10 mil SKUs, né? Mas eles são especialistas em te ensinar sobre aqueles produtos. Só o fato deles educarem você já te deixa apaixonado por aquilo que eles estão falando, entendeu? E você fica muito orgulhoso de aprender aquilo que eles ensinam. Essa é a educação. Aí você vai numa reserva da vida, tem outro ponto, tem sustentabilidade, tem outro ponto. Você vai numa Dengo da vida, tem outra coisa. Cada uma das marcas que as pessoas citam como dignas de serem visitadas, usa esse negócio da experiência do cliente que eu falei. Quem quiser se aprofundar, vai lá no artigo que eu escrevi, está no blog da Varejo 180, e dá uma estudada, mas é a experiência do cliente. Se você não tiver uma experiência do cliente marcante, ou ele vai para o concorrente, ou ele vai para a internet. Você que escolhe para onde você quer ir, ou na cabeça e no coração do cliente, ou para a internet. Se for para a internet, ainda você tem sorte, né? Porque ele está indo para a tua empresa, talvez, ou para o concorrente. Se ele for para o concorrente e o concorrente for bom, pode desistir dele. E normalmente, quando você consegue fazer isso tudo, ele só não compra, retorna, compra mais, mas normalmente ele aumenta o ticket dele, né? Aumenta o ticket, ele recomenda, ele elogia, né, e volta, né? Quer dizer, ele faz tudo isso. É a tempestade perfeita positiva, né? Se você consegue fazer isso aí. Eu não lembro se foi em 2017 ou 2018, Edmundo. Talvez você tenha ouvido essa palestra lá na NRF, em Nova York, que era exatamente uma pesquisa perguntando para os varejistas o que eles achavam que era a razão dos clientes irem até as lojas, né? O que chamava mais atenção era o fato de ter quase metade dos respondentes que respondiam que não sabiam, né? Quer dizer, o pior, assim, muitos falavam que era preço, outros falavam que era marca, outros falavam que era atendimento, enfim. Mas 40 e tantos % respondiam que não sabia por que o cara voltava, né? Quer dizer, voo cego total, né? Voo cego total, né? E isso era o quanto era grave a falta de foco do cliente nessa época, entendeu? Ninguém entendia do cliente. Hoje em dia, eu garanto para você que muito mais gente sabe o que tem que ser feito. Não necessariamente o cara faz o que tem que ser feito, mas saber o que tem que ser feito, pode ter certeza absoluta que com as redes sociais se agravou muito isso, né? E os caras falam muito mais do que faz o cliente não gostar da loja do que de gostar, né? Mas mesmo assim, até por ameaça, o cara fica sabendo do que o cliente gosta. Edmundo, acho que isso tem total relação com com a próxima pergunta aqui para você. Acho que o importante ponto de convergência no seu trabalho é a valorização do atendimento na construção de um diferencial competitivo para as empresas, né? Esse atendimento memorável, ele passa por uma equipe bem preparada, feliz e engajada. Quais que são os caminhos para o líder incentivar o seu time, sem deixar de cobrar as metas, óbvio, estimular a competição, a colaboração, enfim. Como construir um ambiente favorável e perene de excelência no atendimento? Eu tenho um pouquinho de problema com a palavra excelência no atendimento, porque eu acho que excelência é algo sonhável, não atingível e objeto de desejo total, né? Então eu prefiro a essência do atendimento, que é mais... Tira o EL de excelência, Adriano, e fala a essência do atendimento. Aí você vai ver que tem uma coisa mais forte aí. Então, primeira coisa, o varejo mercenarizou os funcionários, tá certo? O varejo fez um negócio com os funcionários que é assim, tudo que você quiser de um funcionário, tente comprar dele com dinheiro. E esqueceu que as pessoas não são movidas a dinheiro. As pessoas competentes, principalmente as pessoas competentes, elas não são movidas a dinheiro. O dinheiro é uma parte muito importante do que elas precisam para viver, mas não é o que faz elas fazerem diferente, né? Então o varejo começou com uma história das corridas, né? Tem corrida de varejo. Se eu não estou vendendo bem, hoje eu vou pagar um sonho de valsa para o cara vender melhor. Aí ele vende o sonho de valsa, amanhã não vende. No dia seguinte você dá 2 sonhos de valsa, no dia seguinte você dá 3.
Chega uma hora que você dá uma caixa de sonho de valsa e o cara não se mobiliza mais, porque não é aquilo que faz ele se mobilizar de verdade. O que faz o cara se mobilizar de verdade tem 3 coisas que fazem um cara gostar de uma empresa, tá certo? Primeiro é trabalhar numa empresa que não só ganha dinheiro, mas faz alguma coisa pelo mundo, tá certo? A empresa tem que ter um propósito, tá certo? Se ela não tiver um propósito, eu vou trabalhar nela e talvez eu não seja tão feliz. E o propósito, tem gente que pensa que o propósito é salvar o mundo, mas não é. O propósito, às vezes, é você dizer que você ajuda a tua equipe a construir um plano de vida. Olha a diferença que tem, plano de carreira e plano de vida. O que é mais importante para uma pessoa, plano de vida ou plano de carreira? Claro que é plano de vida, mas durante anos se trabalhou o plano de carreira, quase que se o cara não fosse da empresa, não fosse continuar a empresa, você não trabalharia mais o futuro dele. Ao contrário, varejo que tem turnover muito alto, tá certo que as pessoas mudam, se você disser que no começo da carreira da pessoa, né, o McDonald's faz muito isso, né? O McDonald's ele não trabalha o plano de carreira de ninguém, porque, na verdade, quem faz carreira no McDonald's deve ser 3% das pessoas que trabalham lá. O McDonald's trabalha o plano de vida das pessoas e ele ensina, no começo da carreira da pessoa, um pouquinho de disciplina, um pouquinho de processo, um pouquinho de trabalho em equipe. E aquele momento que a pessoa trabalhou ali no McDonald's serve de base para a vida inteira dela. E eles fazem isso muito bem e não necessariamente fazem plano de carreira. Um bom varejista, para conseguir ter uma equipe maravilhosa, ele tem que ter um propósito acima de qualquer coisa. Pode ser um propósito que só afete os funcionários da empresa, tá? Porque a empresa, às vezes, não tem dinheiro para melhorar a comunidade em torno dela. Às vezes não tem. Então tem que ter um propósito. Eu garanto que eu estou trabalhando aqui na minha empresa, cada funcionário que passar por aqui, eu vou ajudar a vida desse cara. Pronto, já é um propósito maravilhoso. A segunda coisa é ensinar o cara a evoluir, ajudar ele a ser melhor hoje do que ele era ontem. Esse talvez seja o fator competitivo mais forte que a empresa tem que jogar. E ele não joga isso. Ela joga competição entre as pessoas. Competição entre as pessoas não precisa jogar porque as pessoas naturalmente são assim. Um dono de negócio que ensinar que você tem que ser melhor do que você foi ontem e você tem que competir com você primeiro, é fantástico. Para vocês, vou fazer uma pergunta de pegadinha, tá? Para ter uma equipe maravilhosa, o que é mais importante? Contratar bem ou treinar? Eu não vou responder que eu tenho medo de errar. Não, mas não precisa responder. Não precisa responder, mas sabe quantas pessoas erram essa resposta? 99%, porque elas falam treinar. Na verdade, ter uma equipe maravilhosa começa com contratar bem. Se eu não contratar bem, se eu não contratar uma pessoa que corresponda ao meu propósito, que mereça trabalhar na minha empresa, que goste de ajudar os outros, eu estou frito. Então, vê bem, eu tendo um propósito, eu contratando uma pessoa super bem intencionada e formando essa pessoa o tempo todo, eu tenho que formar também, claro, e tenho que dar base de treinamento para a pessoa continuamente. Aí eu posso dar a terceira coisa que o varejo tem que dar para a pessoa, que é a autonomia. A pessoa trabalhar, podendo falar o que pensa. Você imagina essas duas coisas? Falar o que pensa e ser quem ela é, com autonomia, ela trabalha para você não mercenariamente, ela trabalha para você voluntariamente. E o que uma marca tem que fazer, uma marca de varejo forte, ela tem que fazer equipes voluntárias, que sem ter dono mandando, sem ter líder mandando ou vigiando, trabalha melhor do que o líder espera. É isso que é o sonho de uma equipe de varejo, porque apesar de varejo estar super espalhado, se cada líder fizer esse papel de levar para a ponta o propósito da empresa, capacitar cada vez mais as pessoas que trabalham e der autonomia, a sua empresa vai se multiplicar da melhor maneira possível. Se um líder falha, a equipe falha. O que faz uma marca ter equipes maravilhosas? Um líder maravilhoso que pratica o propósito da empresa, ajude no plano de vida das pessoas que trabalham continuamente, para as pessoas evoluírem continuamente e deem autonomia proporcional ao que essas equipes mereçam. Sensacional, Edmur. A gente está falando aqui de varejo, mas claramente tudo que você falou se aplica a diversas indústrias. Muito legal. Com certeza. Startup, qualquer coisa que você esteja pensando.
Para não fugir muito do assunto da marca, de representar a marca, né? O que você acha disso? Esse uso aí da celebridade para ser o representante da marca, ou talvez numa outra esfera, trabalhar o funcionário para representar melhor a marca? A culpa é do marketing, né? A culpa é do marketing. Faz milhões de anos que tem essa história de celebridade, né? E a gente já viu coisas, né? Que nem ídolos, né? Ídolos, aquele cara do golfe americano, né? No Tiger Woods, que era representante de milhares de marcas. De repente, um cara fez uma bobagem, fez uma besteira e foi para as cucuias tudo que ele representava. A gente vê muito isso. Só que esse é um caminho que é visto pelas marcas como um caminho meio fácil, né? Eu vou pegar os milhões de seguidores desse camarada aí e vou trazer para a minha marca. Elas não pensam que aquele cara pode trazer um risco enorme. E durante um tempo, isso aí pode até funcionar, tá certo? Só que isso é artificial. E tudo que é artificial, ao longo do tempo, vai ser influenciador. Já aconteceu isso aí, ainda acontece, né? Os influenciadores, se trocou a celebridade antiga pelo influenciador, tá certo? E eu acho que quando você tem uma equipe maravilhosa, Magazine Luiza fez isso espetacularmente, tá? Tendo uma época do Magazine Luiza que eles resolveram que quem ia fazer o Facebook da loja era o próprio pessoal da loja. Se a gente levantar o que isso deu certo, né? Porque ficou genuíno, às vezes saía cada coisa engraçada que supostamente beirava a cafonice, tá certo? Só que era a cara do povo, tá certo? A cara do povo. Cara, então não pode ter crítica em relação a isso, só pode ter elogio. E Magazine Luiza fez isso muito bem. Eu fiz um roadshow com eles uma vez e eles estavam na época de implementar isso aí. Aí você viu os vídeos que eles produziam a custo zero, tá certo? O melhor de tudo é que é a custo zero, só que com a paixão dos funcionários. O que aquilo soava verdadeiro e o que as pessoas aderiam, o engajamento era altíssimo, né? E ainda é, né? Porque tudo que é genuíno traz um engajamento muito maior. E tudo que você pode esperar que o seguidor de um influenciador vai trazer de coisa boa para você, muitas vezes é artificial e não leva a nada. Mas isso é marketing. Marketing ainda tem esses vieses aí. Um dia nós vamos ver marketing prestando atenção e falando assim, eu tenho que ter reputação e não marca, tá certo? Marca é importante, mas marca é aquilo que eu falo que a minha marca é. Eu tenho que ter reputação, que é aquilo que o cliente diz que ela é. E o grande personagem, a grande celebridade da Magalu é a Lu, né? É a Lu. Não, e era uma ex-funcionária, quer dizer, eles se programaram por uma ex-funcionária, entendeu? Quer dizer, é aí onde está a singeleza da coisa. É tão simples quanto isso. Pega uma pessoa que represente aquela que presta serviço e coloca ela no palco. Sabe quantas pessoas se sentem bem vendo a Lu fazer isso aí? Todos os funcionários da Magalu. Ô Edmur, como é que estão as expectativas aí para a NRF, né? É a primeira NRF verdadeira, né? Porque tiveram duas aí online, né? Mas a primeira NRF depois da pandemia, o que você tem de expectativa? As duas últimas NRF foram digitais, falaram muito de ESG, tá certo? Environmental, Social e Governance, que é pura gestão de gente, gestão do mundo e gestão de comunidade, e falou muito de diversidade, inclusão e igualdade. Infelizmente, quando se fala disso ainda nos Estados Unidos, ainda se fala muito mais por medo de se fazer besteira com isso e de cair na boca do povo por fazer errado, do que propriamente porque é certo fazer. Você faz por medo, não pelo amor, né? Aquela máxima, né? Não, eu vou cair alguém vai falar de mim porque eu não estou sendo justo, diverso, inclusivo e equalitário e tudo mais. E eu vou te dizer, ó, em janeiro teve uma em janeiro e teve uma em junho, tá certo? A de janeiro foi muito falando de ESG. E a de junho foi muito falando de diversidade, inclusão e igualdade. Quando aconteceram aqueles fenômenos das pessoas do George Floyd, que foi exatamente entre uma e outra, né? Exatamente. Isso agravou muito a diversidade, inclusão e igualdade, entendeu? Agravou muito. Então,
eu acredito que vai ser muito mencionado esse tema ainda, só que ainda muito mais por como evitar que eu caia na boca do povo por fazer errado, ainda. Porque essas culturas aí, delas virarem de hype, né? Que hoje é hype isso aí, todo mundo fala disso, mas para virar prática genuína e autêntica, leva anos, tá certo? Mas eu acredito que é melhor ter por medo do que não ter. Então, eu acredito que vai se falar muito de pós-pandemia, vai se falar muito da volta, mas vai se falar muito de ESG e de diversidade, inclusão e igualdade. Aproveitando aqui para o pessoal que tiver a oportunidade de escutar o episódio 27 com o Sandro Benelli, que a gente fala sobre ESG, e é muito legal porque ele fala sobre ESG, como as médias empresas elas podem implementar ESG também, que você não precisa, que não é algo para grandes corporações, né? Você pode começar pequeno, você pode começar fazendo poucas coisas, mas já se enquadrando, né, dentro do ESG. É bem legal, acho que vale a pena escutar. Ô Edmur, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, sempre deixo uma última perguntinha, que é: o que o varejo ensinou ao Edmur Sayane? Eu tive 2 fases na minha carreira. Eu trabalhei em indústria, num determinado pedaço da minha carreira, e depois eu fui trabalhar em varejo. Quando eu cheguei na Mesbla, eu tinha uma cadeia de lojas que reportava para mim, que tinha 400 pessoas. Logo depois, eu fui trabalhar na loja de departamentos, que era maior, 11.300 pessoas. Aí eu percebi o quanto que gente é importante no negócio, entendeu? Quando você trabalha em varejo, gente toma uma importância maravilhosa na vida da empresa, só que muito arriscada, porque se você não cuidar, ela trabalha contra você. Então eu tinha uma missão na vida que era uma causa, na verdade, que eu trabalhava, que era assim: essas 11.300 pessoas têm que estar bem, têm que estar torcendo a favor da empresa e têm que estar sentindo que trabalhar na empresa faz bem para elas. Caramba, foi um desafio. Aí eu trabalhei anos tentando converter as pessoas que trabalhavam comigo. Aí, a partir daí, eu comecei a ter uma equipe maior, equipes maiores e tal, e aí tinha essa loucura de conseguir que cada pessoa, você não tem um time não, você tem cada pessoa dentro das 11.300 estivesse trabalhando bem. E aí eu percebi o quanto que isso é difícil, o quanto que é difícil você conseguir voluntários nesse nível ajudando você, porque na verdade esse time todo aí só tem dois destinos para eles, tá? Eles estão a favor ou contra. Não existe gestão de gente por atacado, tem que ser um varejo. E quando você pega uma marca enorme como essas que você falou que vem para o Brasil, Adriano, uma marca internacional dessa aí, ela tem que pensar que a unidade de cuidado dela não é 50 lojas, são 50.000 pessoas. Cada pessoa tem que estar cuidando. E como que você vai cuidar dela? Eu cuido dos meus funcionários, eles cuidam dos funcionários deles, até chegar ao líder do cara lá da ponta. Esse líder do cara lá da ponta é o cara mais importante para a marca, depois do cara da ponta. Ele é o responsável por conseguir que a marca chegue lá. Pô, Edmur, só agradecer. Sensacional aqui esse bate-papo que a gente teve, muito legal, super gostoso de escutar e ouvir seus insights, cara. Super obrigado. Não, eu que agradeço a dedicação de vocês e esse esforço de fazer o PDV aí, que vai ficar um troço bem bacana, cada vez melhor. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Sempre comigo, Adriano Sambugaro. Este episódio contou com o patrocínio da InWave e a parceria Varejo 180. A produção é da SoulPods. Para falar com a gente, entre em contato pelo Instagram, @pordentrodovarejo. Até a próxima, valeu!